Tem personagens na literatura que todo mundo conhece de nome, né? Mas poucos são tão mal compreendidos quanto Huckleberry Finn. Hoje a gente vai tentar decifrar o código por trás da mente dele. Aqui o Huck Finn, ele é uma grande contradição. Ele mente, ele foge, ele quebra todas as regras, mas ao mesmo tempo ele mostra uma lealdade, uma moralidade que desafia tudo que a sociedade da época dele acreditava. E aí, como é que a gente entende alguém tão complexo? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Então, a grande pergunta que fica é: qual é o motor psicológico por trás das escolhas do Hulk? O que de fato faz ele agir do jeito que age, principalmente quando ele se depara com aquelas decisões que parecem impossíveis? Para a gente conseguir decifrar esse código do Huck, vamos usar uma lente um pouco diferente, a da análise do comportamento. O que isso quer dizer? Que em vez de tentar adivinhar o que se passa na cabeça dele, a gente vai focar no que ele faz, nas ações dele e nas consequências que essas ações trazem. É um jeito de entender o personagem pelo que ele faz na prática e não só pelo que ele diz. E a chave para entender o Huck está num conceito chamado controle aversivo. Parece complicado, mas é bem simples. Basicamente, são todas as coisas que a gente faz para escapar ou evitar algo ruim, sabe? Pode ser dor, desconforto, uma bronca. Quando a gente desvia de um buraco na rua ou estuda para não tirar nota baixa, tá agindo sob controle aversivo. E a vida do Huck, como vamos ver, é dominada por esse princípio. E olha só, isso nos leva direto às palavras do próprio Huck. Ele descreve a tal civilização de um jeito muito revelador. Para ele, roupa limpa, horário para comer, ir para a escola, isso não é conforto, é o oposto. São estímulos ruins, uma prisão que faz ele se sentir, como ele mesmo diz, apertado. Porque o mundo do hack, vamos ser sinceros, é lotado de fontes de punição e desconforto. Desde a violência absurda do pai dele, até as regras sufocantes da sociedade que são representadas ali pela viúva e pela senhora Watson. Tudo isso são coisas das quais ele precisa, instintivamente, fugir. E é aí que está o pulo do gato. Aquilo que a sociedade da época via como defeitos de caráter, o fato dele mentir, fugir, se esconder, era, na verdade, um kit de sobrevivência super eficaz. O Hulk aprendeu desde cedo que, para evitar a dor, ele precisava ser mais esperto que as pessoas que tentavam controlar a vida dele. E essa habilidade toda do Huck fica, assim, cristalina quando a gente coloca ele do lado do amigo dele, o Tom Sawyer. Porque aí a gente tem um confronto direto entre a realidade e as regras de fantasia. É o rio contra os livros. A diferença entre os dois é da água para o vinho. O Tom, ele vive seguindo as regras que ele leu nos livros de aventura. Para ele, o que importa é o estilo, é seguir o roteiro à risca. Já o Hack, ele é moldado pelas contingências, ou seja, pelas consequências reais das suas ações. O objetivo dele é um só: o que é que funciona para sobreviver. E essa frase do Tom resume perfeitamente a mentalidade dele. Ele não questiona a lógica. Se tá no livro, então é a coisa certa a se fazer. É uma obediência cega ao que está escrito, mesmo que na vida real aquilo não faça o menor sentido. Um exemplo clássico disso, que chega a ser engraçado, é quando a gangue do Tom ataca um piquenique de crianças da escola dominical. Pro Tom, por causa do encantamento dos livros, aquelas crianças eram na verdade mercadores árabes cheios de diamantes e camelos. A realidade ali não importava nada, só a regra do jogo de fantasia. Agora, o Huck. O Huck faz o exato oposto. Ele ouve a regra que o Tom fala, mas ele vai lá e testa essa regra contra a vida real. Se a realidade não bate com o que foi dito, ele descarta a regra e não a realidade. E o teste definitivo para ele é a história do gênio da lâmpada. O Tom explica a regra do livro. Você esfrega a lâmpada e o gênio aparece. O Huck, pragmático, vai para a floresta, esfrega a lâmpada com toda a força e nada. Não acontece nada. A ausência de resultado, a falta de uma consequência real, leva ele à única conclusão lógica. E isso é só mais uma mentira do Tom. Fim do experimento. E é justamente esse jeito de pensar, de testar tudo na prática, que leva a gente para o coração do livro. Aquele momento em que o Huck precisa decidir o destino do Jim. Uma análise do comportamento mostra que essa não é uma luta abstrata entre o bem e o mal. É uma competição muito real entre diferentes forças, entre diferentes consequências. Vamos analisar esse processo. De um lado, a gente tem a regra social, martelada na cabeça dele. Ajudar um escravo fugido como Jim é pecado e vai levar ele para o fogo eterno. Essa regra causa uma culpa, uma angústia terrível no Huck. Mas,
Do outro lado, tem a experiência real, vivida. Ele se lembra da amizade, do cuidado, da lealdade que o Jim sempre teve com ele. E no final, a força dessa amizade real se torna muito mais poderosa do que a ameaça de uma punição abstrata. E é isso que leva ele a dizer uma das frases mais fortes de toda a literatura. Quando Huck fala, tudo bem então, eu vou pro inferno, ele está na prática rejeitando a regra social que só trazia punição em favor da consequência imediata e positiva, que era proteger o amigo dele. A experiência vivida venceu a regra ensinada. No fim das contas, o que a gente vê no Huck não é um personagem cheio de falhas morais. O que a gente vê é um manual de sobrevivência em ação, perfeitamente adaptado para um mundo bem perigoso. O kit de ferramentas dele tem de tudo. Pragmatismo, que é focar no que realmente funciona, a fuga como defesa, e uso da mentira para neutralizar quem tenta controlar ele. Ele tem uma sensibilidade incrível para ler as situações e se adaptar. E, talvez o mais importante, uma lealdade que é baseada na experiência real da amizade, no apoio mútuo. Um exemplo que é, genial, é quando ele encontra caçadores de escravos no rio. Em vez de entrar em pânico ou confrontar, ele mente. Diz que o pai dele está na balsa, doente com varíola. Ele usa o medo da doença dos caçadores a seu favor. Com isso, ele evita a captura do Jim e, de quebra, ainda ganha dinheiro dos homens, que ficam com pena. É uma jogada de mestre em sobrevivência. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no final. O Huckleberry Finn nos força a questionar. A verdadeira moralidade vem de seguir regras de forma cega, só porque alguém disse que é o certo? Ou será que ela nasce da nossa resposta empática às realidades da vida e principalmente às pessoas que estão ao nosso redor? É uma pergunta que o livro deixa no ar e que vale a pena a gente pensar.